Muito bom, pessoal. GGRC11. Então, vamos comentar aí sobre esse fundo de galpão logístico, vamos analisar aí os últimos números que saíram no relatório gerencial, vamos olhar um pouquinho de indicadores fundamentalistas e fazer a nossa simulação de dividendos. Então, fazer aquele efeito bola de neve, calcular quanto que a gente precisa ter para receber dividendos do GGRC, beleza? Então, esse vai ser o nosso intuito no vídeo de hoje. Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, já deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho, tá bom? Na descrição aqui do vídeo, deixei aí o link para o meu curso de análise de fundos imobiliários. Então, se você quiser aprender como selecionar bons fundos imobiliários, tem o link aí do meu curso na descrição. E além disso, também deixei o link aí para o formulário de aplicação para a minha assessoria de investimentos aqui na XP. Beleza? Então, galera, vamos lá. Lembrando, esse vídeo aqui ele não deve ser encarado como uma recomendação de compra ou venda. A ideia aqui é que seja um vídeo informativo e educativo. Beleza? Então, GGRC. Estou gravando esse vídeo aqui antes da abertura do pregão, então fundo aí a 9,85, um dividend yield na casa de 11,51%, olhando para os últimos 12 meses. Fundo com PVP de 0,87. Lembrando, tá? PVP não é a melhor métrica para você avaliar se um fundo de tijolo, como é o caso do GGRC, se está barato ou caro. Então a gente pode usar aí outras estratégias de valuation. Patrimônio na casa de 1,3, quase 1,4 bilhão de reais, mais de 130 mil cotistas, o fundo tem 0,9 de participação aqui no IFIX e uma liquidez aqui interessante na casa ali de 2,4 milhões de reais. Então é um fundo que tem registrado ali um bom volume de negociação. Quando a gente olha para os últimos dividendos pagos, a gente vê aqui algo na casa de 10 centavos, aí a gente teve uma redução para 9 centavos e meio, e aí a gente teve agora, no dia 12 de março, pagamento de novo de 10 centavos, tá bom? Ontem, estou gravando esse vídeo dia 18, ontem, dia 17 de março, a gente teve a divulgação aí do último relatório gerencial, um relatório referente a fevereiro, tá bom? Então, trazendo aqui os principais números aí do GGRC, então, olhando para fevereiro, o fundo está ali com mais de 152 mil cotistas, beleza? 100% de presença em pregões, um prazo médio de vencimento de contratos aqui na casa de 6 anos, uma média bem interessante. O fundo já fez 8 emissões e o fundo tem quase 600 mil metros quadrados de área bruta locável. E aí um patrimônio quase de 1,4 bilhão de reais. Beleza? Então, alguns comentários iniciais aqui, né, sobre o fundo. O fundo está distribuindo ali 10 centavos, o fundo teve ali em fevereiro um volume médio na casa de 3 milhões de reais, que é algo bem interessante. Então a gente viu ali no Status Invest 2,4 milhões, e aí em fevereiro o fundo bateu na casa de 3, tá bom? Bem interessante, tá? O fundo comenta aqui também no início do relatório que está ali fazendo uma alienação de um centro de distribuição em Pirituba, um bairro aqui de São Paulo, beleza? Então, essa venda, ela sendo concretizada, deve gerar um lucro aí extraordinário de 4 centavos por cota. Então, fundo fazendo um pouco ali de gestão ativa, destravando um pouco de valor para o seu cotista. Beleza? Hoje, como que a gente está aí? Um pouco do histórico dos últimos dividendos pagos, por conta da queda ali do preço do fundo no mercado secundário, a gente vê um dividend yield mensal na casa ali de 0,9%, 1%. Beleza? Quando a gente olha para a performance do fundo, beleza? Aqui já somando o valor da cota e rendimentos, a gente vê um retorno acumulado aqui de 74%, tá? Somente abaixo do CDI. O fundo conseguiu superar o IPCA e o IFIX nessa mesma janela, indo aqui de maio de 17 até novembro de 2024, tá bom? Então a gente está falando aqui de uma janela de mais de 7 anos aqui de performance, somando rentabilidade da cota, né, a variação da cota, mais o que foi pago de dividendos, que é a forma adequada de você analisar um fundo imobiliário, inclusive, porque o fundo imobiliário, você tem o potencial de valorização da cota e você tem os dividendos pagos, tá bom? Então, a ideia de você calcular o retorno de um fundo imobiliário, né, a forma mais correta, é considerar a valorização da cota mais o que você recebeu, porque o que você recebeu de dividendos também
vai compor rentabilidade. Beleza? Então a gente vê mais um fundo imobiliário aqui também que veio registrando ali queda, né, ao longo do tempo, né? Ano passado foi um período bem complicado ali para fundos imobiliários, a gente teve a abertura de juros futuros, então isso acabou prejudicando ali boa parte dos fundos imobiliários, para não dizer a totalidade dos fundos imobiliários, e a gente viu aqui desvalorizações bem expressivas, tá bom? Então, olhando o balanço aqui do fundo, né, a gente tem ali mais ou menos 1,6 bilhão em imóveis, mais uma grana aqui de disponibilidades, aluguéis a receber e tudo mais. E o passivo? O fundo tem aqui 55, quase 56 milhões de obrigação. E olhando para CRI, a gente tem aqui uma obrigação de quase 233 milhões. Os 5 CRIs que a gente tem na carteira, todos eles atrelados a IPCA, numa média ali de IPCA mais 7,5, tá bom? Aqui a gente tem a evolução do saldo devedor, tá? E uma coisa que fica faltando aqui no relatório do GGRC é justamente um cronograma de amortização. A gente vê ali alguns fundos imobiliários trazendo, né, melhorando essa parte ali sobre alavancagem, dando um pouco mais de detalhe. Então acho que seria interessante aqui para o GGRC, não sei se esse vídeo vai chegar lá na gestora, mas acho que seria interessante aqui a gente ter também uma página no relatório para falar sobre o cronograma de amortização, para que a gente pudesse ver ali como é que está a necessidade de desembolso de dinheiro ao longo do tempo. Beleza? Então acho que seria um gráfico também, uma informação interessante ali para a gente poder ter isso bem evidenciado ali para o cotista. Beleza? Então a gente tem aqui cronograma de reajuste, a maior parte do fundo está ali exposição na região sudeste. Então 56, quase 57% galpão logístico, seguida aqui de galpão industrial, depois de galpão híbrido. Majoritariamente a carteira do fundo é IPCA, então a gente tem uma carteira de aluguel IPCA+, majoritariamente, e uma carteira de passivos IPCA+. Então a gente não tem um descasamento do que gera receita e a dívida, beleza? O que é algo bem interessante. E mais de 40% da carteira vencendo ali para além de 2030. Então isso acaba trazendo uma segurança financeira para o fundo bem interessante, tá bom? Aqui, preço médio de locação, a gente vê o fundo com preço médio de locação abaixo ali da média de mercado, a gente vê ali uma boa recuperação ao longo de um ano, desde fevereiro do ano passado, mas a gente ainda tem o aluguel do portfólio abaixo da média de mercado. Essa foi uma condição parecida até com o VILG 11, inclusive. Tá? O VILG 11, por um bom tempo, ele ficou ali com o aluguel abaixo da média de mercado. No ano passado ele conseguiu fazer ali uma reversão, conseguiu subir um pouco ali, subiu consideravelmente a média de preço, né, por aluguel por metro quadrado, né, ali no aluguel, e conseguiu até superar ali o mercado. Pelo andar da carruagem aqui, a gente deve ver o GGRC fazendo isso em breve, tá? Mas, enfim, vamos aguardar, não tem como a gente cravar nada. E aqui a gente tem os ativos imobiliários, tá bom? Então a gente tem os galpões logísticos, exposição na região sul, exposição na região sudeste, beleza? Então a gente tem aqui os nossos galpões logísticos. Esse aqui é o galpão que o fundo está alienando, né? Ele está passando para frente. Tem os imóveis industriais, beleza? E tem os híbridos, tá bom? Então a gente tem aí na carteira, vamos dar uma olhadinha, né? Hoje, no momento que eu estou gravando aqui, a gente tem 5, 10, 15, 20, 25, 29 ativos, tá bom? Então é um fundo que tem aí 29 ativos. Aqui está a localização dos imóveis na região sudeste. Eu tive a oportunidade de fazer um vídeo aqui no galpão de Extrema, que está alocado para a Dafit. Tem aqui os imóveis da região sul, tem aqui da região centro-oeste, e a gente tem também um pouquinho de exposição em nordeste. Beleza? Então, trazendo um pouco ali dos principais números do GGRC, e aí vamos agora para a nossa simulação de dividendos. Então, a gente pode até pegar aqui do próprio relatório gerencial. Vamos pegar os últimos 6 pagamentos de dividendos que foram feitos. Então, deixa eu pegar mais à frente aqui. Boa. Então, ó, o fundo teve 3 pagamentos de 10 centavos, 2 de 9 centavos e meio e o último de 10 centavos. Então, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar 10,
9,5, opa, 9,5, 10, 10, 10. Então a gente tem aqui uma média de praticamente 10 centavos por cota. Considerando aqui o preço da cota na casa de 9,85, eu precisaria ter 99 cotas, o que dá menos de R$1.000 para receber dividendos o suficiente do GGRC para comprar uma nova cota desse fundo só com os dividendos pagos, tá bom? Perceba, aqui é um fundo de base 10, então o que eu preciso ter investido para começar o efeito de bola de neve acaba sendo menor. Então, no momento aqui da gravação, nessas condições, eu preciso de R$975 investidos no GGRC para receber dividendos o suficientes para comprar uma nova cota do próprio GGRC só com os dividendos pagos. Beleza? Então perceba, né? O efeito bola de neve aqui ele começa de uma forma muito tranquila, né? Com menos de R$1.000. Se eu quisesse R$20 de dividendos aqui do GGRC, eu precisaria ter 200 cotas, o que daria ali 1.970. Se eu quisesse R$50, precisaria de 500 cotas, o que dá ali 4.925. Aqui eu estou falando só do GGRC, tá? Então, quanto que eu precisaria ter investido, quantas cotas do GGRC para receber essa quantidade aqui de dividendos. Se eu quisesse R$150, eu precisaria de 1.500 cotas, 14.775. Se eu quisesse R$400, eu precisaria de 4.000 cotas, o que dá um pouco mais de 39.000. E aí reforço, se você vai ter R$39.000, 50.000, 100.000 num fundo imobiliário, eu espero que a sua carteira tenha 1 milhão, 2 milhões de reais, para você estar distribuído também em outros fundos, em outros segmentos, em outros investimentos, renda fixa, ações, né? E aí via ETF, que você possa ter dolarização também na sua carteira, beleza? Então, reforço, espero, se você vai ter 40.000 num fundo, eu espero que você tenha outros R$360.000 distribuídos ali em outros fundos imobiliários. Se eu quisesse R$1.000 de renda passiva com o GGRC, precisaria de 10.000 cotas, R$98.500. Se eu quisesse, vamos colocar aqui 2.000, precisaria de 20.000 cotas, R$197.000. Se eu quisesse R$3.000 de renda passiva, 30.000 cotas, R$295.500. Beleza? Então, tá feito aqui. Era isso que eu queria trazer, comentar um pouco ali sobre o GGRC, fazer essa simulação de dividendos aqui. Que fique claro, a ideia desse vídeo não é fazer recomendação de compra ou venda do GGRC. Basicamente, mostrar os últimos números, comentar sobre o fundo e fazer o cálculo aqui de renda passiva. Tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado aqui do conteúdo. Reforço o pedido que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso queira aprender sobre como selecionar bons fundos imobiliários, tem o link aí na descrição, tá bom? E se você quiser a minha assessoria, tem o link para o formulário de aplicação também. Beleza? Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí num próximo conteúdo. Um forte abraço.